Olá, fã de novidades! Hoje nós vamos falar sobre planejamento sucessório, tirando uma dúvida de uma cliente que nos indagou a respeito de se este planejamento sucessório empresarial ele é voltado apenas para grandes empresas ou se empresas pequenas ou até mesmo microempresas também poderiam fazer um planejamento sucessório. Eu costumo dizer para as pessoas que me indagam a esse respeito, para que elas imaginem pessoas físicas que trabalharam a vida inteira, não imaginem um empresário nesse momento, imagine uma pessoa que trabalhou a vida inteira e conseguiu amealhar um patrimônio que, na visão dela, não é grande. Por exemplo, uma casa na cidade que ela mora e uma na praia. E que estes bens somados importem um total dos R$200 mil. Em algum momento, esses bens vão ser sucedidos, no caso dele, e vai haver seus sucessores, que serão os herdeiros. Em algum momento isso vai acontecer. Da mesma forma, se ele tiver um patrimônio grande, por exemplo, amealhou 20 imóveis na cidade que ele mora, em alguns no litoral, em alguns em outros estados, esses bens todos também, em algum momento, vão ter os seus sucessores os recebendo por transmissão. E o que acontece? Não importa o tamanho e não importa o valor. De qualquer maneira, em algum momento, esses bens vão ser sucedidos por ele e vão ser transmitidos aos seus sucessores. Da mesma forma, as empresas. Não importa se a empresa é microempresa, se é uma pequena empresa, uma média ou uma grande empresa. De qualquer maneira, haverá o planejamento empresarial sucessório em algum momento. Em algum momento, os herdeiros irão suceder o patriarca ou a matriarca nesta empresa. Certa vez fomos procurados por um empresário que possuía um restaurante, inclusive até perto do nosso escritório. E ele tinha esse restaurante já havia algum tempo, cerca de 20 anos, e o herdeiro dele, que era uma pessoa, um filho único que ele tinha, do casamento dele com a matriarca, que também trabalhava nesse restaurante, o herdeiro iria continuar exercendo essa atividade do restaurante. E ele me perguntou, doutor, eu preciso fazer esse planejamento sucessório empresarial? Eu, por causa do meu tamanho, eu sou pequeno, tenho só esse restaurante. É um restaurante que também é pequeno, ele deu sustento para nós a vida inteira. Foi um restaurante que deu tudo o que nós temos hoje. Mas eu preciso planejar a sucessão para o meu filho, ele sendo filho único? E eu respondi, sim, você precisa, se a sua intenção for que esse restaurante continue para a segunda geração, que é o seu filho, e depois que ele também continue para a terceira, que vão ser os seus netos, e para a quarta, que serão seus bisnetos. Esse planejamento é essencial. Ele começa a ser feito na primeira geração para a segunda, no caso dele. Ele acatou a minha ideia e fez o planejamento. E hoje nós temos ciência de que o filho conduz com muita qualidade e com muito esmero essa atividade do restaurante. Inclusive, muitas vezes nós almoçamos lá. Então, o que eu quero dizer? Se a intenção do patriarca e da matriarca, e essa intenção eu diria que quase 100% das vezes acontece, se essa intenção for de que esse restaurante ou atividade passe para a segunda geração, passe para a terceira rendendo frutos, sendo longevo, é necessário que esse planejamento sucessório empresarial seja feito. A qualidade dele e as informações que serão fornecidas irão fazer com que essa atividade tenha longevidade ao longo das outras gerações. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like aqui embaixo. Siga-nos nas nossas redes sociais. Meu nome é Sérgio Henrique Tedeschi, eu sou advogado e administrador, professor de Direito Comercial e Societário.